E o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite, baseado nesse texto de Mateus, é um convite ao descanso. Diga assim: um convite ao descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Diz a palavra de Deus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga glória a Deus. Coloque a mão no teu coração e diga assim comigo nesta noite: meu Senhor Jesus está me convidando para desfrutar do descanso. Aleluia. Escute, Mateus 11, 28, Jesus ele faz um convite pessoal e acolhedor. Ele declara: venham a mim, ou vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa mensagem, ela é um antídoto, ou podemos dizer, ela é um bálsamo, ela é um remédio contra o esgotamento físico, emocional e espiritual, oferecendo alívio real através do relacionamento íntimo com Cristo. Diga glória a Deus. Diga: este convite de Jesus é um antídoto, é um remédio contra o esgotamento físico, mental e espiritual. Quem nunca se sentiu esgotado fisicamente, quem nunca se sentiu esgotado emocionalmente, quem nunca se sentiu esgotado fisicamente, espiritualmente, vivemos um mundo em que Jesus ele declarou que este mundo ele jaz no maligno, que cada dia nós enfrentaríamos problemas, dificuldades, que cada dia nós enfrentaríamos desafios na nossa vida. Jesus nos declarou em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom, porque eu venci. Esse convite para que nós nos dirijamos ou caminhemos em direção à sua presença é para que Ele possa aliviar o peso, o fardo que está sobre os nossos ombros. Jesus ele começa fazendo um diagnóstico nesse tema, nesse texto de Mateus capítulo 11, e ele traça dois tipos de problema na vida do ser humano que impedem muitas vezes da pessoa sentir a presença de Deus, da pessoa receber o alívio para a sua alma. O primeiro problema que Jesus identifica é o cansaço. Diga assim: o cansaço. O cansaço ele descreve a exaustão de quem está lutando com as próprias forças. É a fadiga de tentar resolver problemas complexos sozinhos. Diga assim: o cansaço é a exaustão de quem está lutando com as próprias forças. Talvez você tenha tentado resolver certas coisas na tua vida, na tua própria força. Isso está trazendo cansaço, está trazendo desgaste físico, talvez espiritual, talvez emocional. Mas Jesus nesta noite está convidando você para o descanso. Diga glória a Deus. Toca no ombro dessa pessoa que está à tua esquerda, à tua direita, e diga assim: Jesus está te convidando nessa noite para receber o descanso. Jesus, como o médico dos médicos, ele dá um diagnóstico: olha, você está nessa situação porque você está cansado. Não é porque você está em pecado, não é porque você está cansado, porque você tentou resolver o problema com a tua própria força e você não conseguiu, você se desgastou.
você ficou sem uma palavra de confiança no teu coração, na tua vida, a fonte se secou, e você não consegue se levantar. Mas Jesus faz um convite: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos farei descansar. É noite de irmos direto na fonte. Jesus, em João, no Evangelho, capítulo 7, versículo 37, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eu quero fazer uma pergunta para você, independente se você está cansado ou não. Você quer beber de uma água viva? Você deseja beber da água da vida nessa noite? Então vá de encontro à fonte, vá de encontro a Jesus. Ele disse: vinde a mim. Outro problema que Jesus ele identifica não é somente o cansaço, mas a sobrecarga. Diga: sobrecarga. Sobrecarga. Sabe o que representa a sobrecarga? Representa os fardos pesados que nós carregamos. O fardo da ansiedade, o fardo da culpa, o fardo dos traumas do passado, o fardo das exigências da vida, da cobrança da vida, da cobrança, da responsabilidade do teu lar, da responsabilidade do teu casamento, da responsabilidade da tua família, da responsabilidade dos seus negócios. É uma sobrecarga, é um fardo que vai pesando em teus ombros e que muitas vezes impede você e eu, nos impede de vivermos uma vida leve. Diga glória a Deus. Diga assim: quando Jesus disse que Ele veio dar vida e vida em abundância, significa que Ele veio aliviar a minha carga. Você está entendendo? A importância de nós estarmos caminhando com Jesus, a importância de nós irmos até a fonte, porque nós não podemos produzir nada em nós mesmos. Na Santa Ceia, Deus trouxe a palavra de João capítulo 15, e Ele diz: vocês são as varas, e toda vara que está ligada em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Nós só frutificamos, nós só vencemos, nós só temos ânimo, nós só temos fé, nós só temos motivação, porque estamos ligados em Jesus. Amém? A sobrecarga, ela nos empurra para baixo e ela impede que nós avancemos em direção ao melhor de Deus para nós. Como podemos aplicar essa lição em nossa vida? Muitas vezes esse peso é agravado pela falta de tempo com Deus e por tentar carregar as culpas do passado. Quanto menos tempo com Deus nós passamos, mais fraco nós ficamos. Ele é a fonte da nossa vida. Então, se não queremos andar sobrecarregados, se não queremos ficar parados no meio do caminho por causa da sobrecarga, nós precisamos ter tempo com Deus, ter comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, tudo se renova, tudo se transforma. Quando nós temos um coração entregue na presença de Jesus, todas as coisas se transformam. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em... Bota no teu irmão e diz assim: você está em Cristo? Não, eu não estou perguntando se você é membro da igreja, eu estou perguntando se você está em Cristo. Eu não estou perguntando se você já conhece Jesus há 30, 40, 50 anos. Eu estou perguntando se você está em Cristo. Há uma diferença em vivermos as coisas do passado e vivermos todos os dias na presença de Deus. E Paulo diz nesse texto: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas para, tudo se fez novo.
Então, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais tempo com Deus nós temos, mais as coisas se renovam na nossa vida. Diga glória a Deus. Mais a fé viva se renova em nossa vida e mais força nós temos para prosseguir adiante, sem sobrecargas, sem pesos, sem fardos, bloqueando o nosso caminhar. Porque o desejo de Deus é que nós vençamos etapas todos os dias da nossa vida. O desejo de Jesus é que nós cresçamos. Diga glória a Deus. O desejo de Jesus é que nós venhamos a viver de glória em glória e vitória em vitória. Diga glória a Deus. Então não deixe que o cansaço e a sobrecarga impeça você de viver o melhor que Deus para a tua vida. Tenha tempo com Deus. E deixe as coisas do passado para trás. O pastor mais pregou um dia que disse assim: não me procure no meu passado, né? Porque eu não, é isso, pastor? Porque eu não estou mais lá, você não vai me encontrar. Eu estou vivendo algo novo. Irmão, se nem Deus ele lança em rosto os nossos pecados, se Ele fala na sua palavra que Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos erros e pecados, não há por que vivermos com esse fardo em nossa vida. Não há por que vivermos com esse sentimento de culpa na nossa vida. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Uma vez confessado, já foram perdoados. Uma vez confessados, já foram enterrados. Amém? Continuando o que esse texto diz, ele apresenta um remédio para as nossas vidas. Diga assim: um remédio. Um remédio para a minha vida. Não andar sobrecarregado, não andar cansada, exausta, é aceitar o convite de Jesus. O convite exige que a pessoa se mova. Jesus diz: vinde. Indica uma ação da nossa parte. Jesus não diz: fique parado que eu vou ter encontro, mas Ele diz: vinde a mim. Se mova, caminhe, vá em busca do teu milagre, se aproxime de Deus cada vez mais a cada dia. Tiago capítulo 4 versículo 8, Tiago declara: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Dê o primeiro passo e o restante que falta a Deus completará para vir a teu encontro. Aleluia. Vinde a mim exige que nós nos movamos. É um chamado para se aproximar de Jesus. Diga glória a Deus. É um chamado para estar perto de Jesus. É um chamado para orar. É um chamado para ler a Bíblia. É um chamado para buscar a presença de Deus. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar estagnados, olhando as coisas acontecer ao nosso redor, olhando o mundo, olhando para as pessoas. Nós temos um chamado. Diga: eu tenho um chamado. Seguir a Jesus. Ele deixou escrito no Evangelho: os sinais seguirão aos que creem. Eu quero dizer para você: Deus está querendo realizar sinais, milagres, prodígios sobre a tua vida nessa noite. Mas você precisa se mover. Diga glória a Deus. Atos dos Apóstolos declara: porque nele existimos e nele nos movemos. É nele, é através dele, é através da fé que nós temos na promessa viva da palavra de Deus que nós nos apoderamos da bênção do milagre para a nossa vida. Jesus deixou escrito uma palavra no Evangelho dizendo: porque o reino de Deus é tomado por violência. Em algumas versões está tomado por força, ou em outras versões está tomado por esforço.
então eu preciso me movimentar. Se você estiver enfermo e tem o culto da cura e você ficar na tua casa, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Mas se você tomar posse da promessa de cura que Deus tem para a tua vida, você vai se levantar, mesmo no leito de enfermidade, e você vai correr para a presença de Jesus. Diga glória a Deus. A mulher com fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ela tomou posse de uma palavra. Ela fez um propósito, ela dizia: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, na ponta dos seus vestidos ou das suas vestimentas, eu serei curada. Jesus não precisa nem olhar para mim, eu só tocando nele eu vou ser curada. E ela sai da sua casa, mesmo enferma, mesmo debilitada, e ela vai até a presença de quem? De Jesus. Aonde está o poder? Em Jesus. Aonde está a cura? Em Jesus. Aonde está o milagre que você necessita? Está em? Então eu preciso me movimentar, eu preciso ir, independente dos obstáculos, independente das circunstâncias. A fé remove montanhas. Diga glória a Deus. Quando Jesus faz esse convite, ele está dizendo: se você usar a tua fé e vir ao meu encontro, você vai achar descanso para a tua alma. Aleluia. Eu vou aliviar o teu coração, eu vou tirar o peso da tua vida. Então nós precisamos nos mover. Diga assim: o vinde de Jesus exige de mim que eu me mova, que eu vá de encontro à sua presença. Agora é interessante porque também esse convite ele é sem restrições. Ele é universal. Ele diz: todos, vinde a mim, todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para a nossa condição social. Esse convite não olha para a cor da nossa pele. Esse convite não olha para o sobrenome da nossa família. Esse convite não olha para a nossa conta bancária. Esse convite não olha para os nossos erros. Esse convite não olha para o nosso passado. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Não importa o seu passado, não importa o seu nível de dor ou os seus erros, não importa o tamanho da enfermidade, não importa o tamanho do teu desespero. O convite é para você nessa noite. Muitas pessoas receberam o convite e foram até Jesus. Pessoas desenganadas pela medicina, pessoas que tinham familiares que estavam morrendo em suas casas, mas eles foram, eles receberam, eles acreditaram, eles caminharam em direção ao Deus de amor e de misericórdia. O Deus de amor e de misericórdia está aqui nessa noite para te abraçar, para curar as suas feridas. O Deus de amor e de misericórdia, Ele está aqui nessa noite para te cobrir de graça. O Deus de amor está aqui nessa noite para conceder milagres à tua vida. Não importa o teu problema, não importa o teu passado, não importa a tua dor, Ele é poderoso para realizar o sobrenatural na tua vida. Amém? Você pode crer nessa palavra? Jesus olhou para o pai de um menino endemoniado que havia trazido para os discípulos de Jesus expulsar os demônios, e eles não tinham conseguido. E o pai começa a contar a sua luta para Jesus e diz: olha, eu trouxe aqui o meu filho, no qual os demônios entram na vida dele e jogam na água e depois jogam no fogo e atormentam. Trouxe aqui, os teus discípulos não conseguiram expulsar. Jesus olha para aquele pai e diz assim: tudo é possível se tu podes crer. Tudo é possível se você pode crer nessa palavra nessa noite. Tudo é possível
aquela situação, aquele ambiente no teu lar, na tua casa, vai ser transformado, se você pode crer. Se você puder crer nessa noite. Se você confiar que a provisão de Jesus está invadindo o teu lar e a tua casa nessa noite, tenha certeza que o Senhor irá confirmar a vitória no nome de Jesus. A promessa, Ele não promete ausência de lutas, mas promete descanso e refrigério no meio delas. Diga glória a Deus. Ainda que você esteja passando por luta e não esteja entendendo o porquê, saiba que há um processo de Deus na tua vida. Romanos 8:28 declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Davi no Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolarão. Deus, Ele não vai permitir que você morra no deserto, que você morra na dificuldade, que você pereça na enfermidade. Ele está permitindo que você passe por isso, para que você veja manifestar a glória dele sobre a tua vida. Aleluia. Agora que entendemos o porquê do cansaço, da sobrecarga, que recebemos o convite de Jesus, é necessário darmos continuidade na nossa caminhada. E a continuidade é o jugo e o aprendizado. Diga assim: o jugo e o aprendizado. Jesus, Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo que quer fazer uma troca conosco. Ele quer substituir o peso que está na tua vida. Diga glória a Deus. Olha para o irmão que está à tua esquerda e diga assim: o Senhor quer substituir o peso que está sobre a sua vida. Escute, Jesus não remove o nosso propósito, mas troca o nosso peso pesado pelo jugo dele. Como eu falei, a luta é um propósito, a dificuldade é um propósito, mas ela não é o fim de todas as coisas, ela é só o começo, porque o fim é a glória de Deus sobre a tua vida. O fim é um testemunho para que muitas vidas sejam alcançadas e abençoadas no nome de Jesus. Amém? Quando Lázaro faleceu e Jesus apareceu depois de 4 dias, Jesus antes, Ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E Ele foi lá, e Ele ressuscitou Lázaro, e muitos, dezenas, talvez centenas de judeus se converteram à palavra do Senhor. Talvez Deus está permitindo esse processo na tua vida para que lá dentro da tua casa haja conversão, haja salvação, pessoas se rendam ao Senhor de Deus. O jugo era uma ferramenta de trabalho dividida em bois. Quando andamos sobre o jugo de Jesus, Ele puxa peso maior ao nosso lado. Diga glória a Deus. O jugo que se refere a esse texto era aquela ferramenta, como se fosse um elo que unia a junta de bois, 2 bois para arar na terra, para que o boi daquele não fosse sobrecarregado com todo o trabalho. Então o peso era dividido. Quando nós caminhamos com Jesus, Ele puxa o peso maior para o lado dele, para que nós possamos caminhar com leveza o nosso chamado. Para aliviar o peso, precisamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Jesus não é um mestre severo, mas é amoroso e incompreensível. Aleluia. Então, para aliviar o peso da nossa alma, nós precisamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Pergunte para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim: você tem aprendido com Jesus?
aquele filho que o pai quer ensinar e o pai diz para ele assim, ó, faz assim que vai ser mais fácil. Já aconteceu isso com alguém aqui? Aconteceu isso contigo hoje? Está lembrado aí você que é pai? Nós já fomos filhos. Meu pai dizia assim, Rogério, faz assim que não tem erro, vai dar certo, é mais fácil. Mas por eu não ser humilde, querer fazer da minha maneira, o que acontecia? Eu fazia do jeito mais difícil e ainda estava errado. Ou seja, eu apanhava 2 vezes, né? Gastava mais energia, mais força tentando fazer uma tarefa simples. E no final ainda gastei tempo à toa porque não deu certo aquilo que eu tinha que fazer. Irmãos, às vezes na vida, quando Deus não é assim que acontece conosco, Jesus diz assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. A palavra discípulo é aprendiz. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos seguir o conselho de Deus para a nossa vida. Amém? Escute, a Bíblia tem conselho para tudo. Deus tem conselho para tudo na nossa vida. Nós só precisamos colocar em prática. É por isso que Jesus falou lá dos 2 fundamentos, né? O homem que construiu a casa sobre a areia, e o outro que construiu a casa sobre rocha. E nós sabemos de qual é salteada essa história. Mas aí está a diferença entre aquele que é humilde e quer aprender com Jesus e aquele que acha que sabe tudo. O homem que construiu a casa sobre a rocha, o que era? Um homem prudente. Opa, deixa eu ver o que Deus está falando comigo, deixa eu ver o conselho de Deus para a minha vida. É aquele que ouve e pratica. Isso traz a leveza, isso traz uma vida de paz. Quando nós praticamos a palavra de Deus, a paz de Cristo vem sobre a nossa vida. Quando nós praticamos a palavra de Deus, a leveza do Evangelho vem sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Mas aquele que não quis ouvir e não praticou, o que aconteceu? Veio a luta, veio a dificuldade e ele não resistiu. Ele não aguentou. A casa dele caiu, desmoronou. E aí, escute: leveza e suavidade, viver os ensinamentos e propósitos de Cristo traz paz para o coração e harmonia para a vida. Diga glória a Deus. Eu faço uma pergunta para ti nessa noite, já estou caminhando para o final. Quantos querem viver a paz e a harmonia na sua vida aqui? Levante a mão. Sabe o que é harmonia? O que é harmonia? O que é harmonia, irmãos? O que você entende por harmonia? É uma coisa que te incomoda na sua vida, desde que você vê uma coisa. Harmonia. O que é harmonia? Quando está um conjunto, pensa num conjunto musical, todo mundo está tocando certinho, todo mundo está encaixadinho, numa mesma nota, numa mesma melodia. Isso é harmonia. Né, pastor? Me ajuda aí, me corrija. Quando todo mundo está no mesmo tom, não está desafinado, isso é harmonia. Viver em harmonia significa que tudo na tua vida vai estar alinhado. Diga glória a Deus. Vai estar certinho. Na nossa vida vai estar tudo aplanado, tudo certinho. Não vai ter altos e baixos. Não vai estar alinhado com a vontade de Deus. E quando nós vivemos os ensinamentos e propósitos de Cristo, a paz vem ao coração e a harmonia vem para a vida. Diga assim: quando eu vivo os ensinamentos e os propósitos de Cristo, a paz dele vem para o meu coração e a harmonia vem para a minha vida. Como é bom viver em harmonia, como é bom viver em paz. Mesmo em meio à tempestade, você está tranquilo, você está relaxado, você não se estressa.
paz na tua vida. Quero concluir dizendo: Jesus não quer que você continue fingindo que está tudo bem, ou tentando carregar o mundo sozinho. Tem alguém aqui tentando carregar o mundo sozinho? Tem alguém aqui tentando carregar sua família sozinho? Tem alguém tentando aqui carregar o seu casamento sozinho? Tem alguém tentando carregar os seus negócios sozinho? Deus não quer isso para a tua vida. O verdadeiro descanso não é a ausência de trabalho. Trabalho nós vamos ter. O verdadeiro descanso é a presença de paz na nossa vida. Mesmo com trabalho, mesmo com dificuldades, mas nós temos paz. Amém? Entregue os seus fardos aos pés da cruz hoje e aceite o amor transformador de Cristo. Vamos caminhar em direção ao convite? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Saia do teu lugar, venha em direção ao altar.